nossa cordial saudação a você que nos assiste no canal TV Advertência Final. Queria comentar hoje sobre algo que parece pelo menos curioso. No dia 28 de fevereiro, nós postamos no Facebook do Ministério Advertência Final uma mensagem que ela tem a ver com a profecia de Apocalipse 17. Eu coloquei aqui que mesmo que o conclave anunciasse um novo Papa, ele não seria o oitavo rei, a menos que as leis do Vaticano mudassem. E nós justificamos explicando a razão disso. A razão é que os termos que foram mantidos, ou melhor, o cargo mantido de Bento XVI, é incompatível com aquilo que ele fez. Trocando em miúdos para você. A mídia diz que Bento XVI, ele continua com o seu nome de rei. Lembra que o nome dele original era Joseph Ratzinger, ok? Joseph Ratzinger, falando melhor. E ele assumiu o nome Bento XVI como sendo o seu nome de rei do Vaticano. Ora, esse nome ficou mantido mesmo após a sua renúncia. Além disso, também o título de Papa Emérito. Emérito significa aposentado. O problema é que a política do Vaticano estabelece que o cargo de Papa é um cargo vitalício. Sendo assim, é incompatível entender a aposentadoria de um cargo vitalício. Neste caso, a aposentadoria se daria quando o indivíduo morre. E foi justamente isso que nós comentamos no Facebook. Não porque queremos aqui especular, mas porque nós temos anunciado repetidas vezes aqui no canal a profecia de Apocalipse 17, a qual fala dos últimos reis da história da Terra, os reis que estariam no trono do Vaticano. Segundo a profecia, para você que já acompanhou o nosso estudo, nós estamos no tempo do sétimo rei. Ou melhor, o sétimo rei acaba de renunciar, que é Bento XVI. Em seguida, nós esperamos o oitavo rei. E segundo Apocalipse 13 e 17, chegamos à conclusão de que o oitavo rei será João Paulo II. Como? Se ele já morreu? Ora, ele virá como pseudo-ressuscitado dos mortos. Esse é o tema abordado na profecia, e se você ainda não assistiu, nós recomendamos que você entre no canal. O canal é youtube.com/TV Advertência Final. Você entra lá e assiste o vídeo. Mas voltando ao tema, no dia 28 de fevereiro nós postamos no Facebook isto, ou seja, posto que o cargo de Papa é vitalício, enquanto Bento XVI estiver vivo, por mais que se eleja um outro Papa, esta própria eleição ela seria de alguma forma ilegítima. E o outro, ou esse novo que seria votado, também seria ilegítimo. Obviamente, na eventualidade de ser eleito alguém. E aí, algumas pessoas nos comentaram dizendo: vocês estão mudando agora porque vocês querem fazer com que a profecia se encaixe, ou porque vocês não querem aparecer como se estivessem equivocados. Não, o propósito não é esse. O propósito é meu amigo. A profecia de Apocalipse 17, ela fala de reis. Ela é absolutamente silenciosa em relação a pseudo-reis, ou impostores, ou antipapas. Mas você está falando de forma pesada. Não, não sou eu quem está falando. O que eu queria comentar com você é que, um dia depois do nosso post aqui no Facebook, uma matéria saiu. Eu quero ler essa matéria para você. Está aqui no canal Terra. Saiu no dia 1º de março. O título da matéria é assim: Renúncia de Bento XVI cria dilema de legitimidade para novo Papa. A renúncia de Bento XVI tem gerado questionamentos entre teólogos, sendo que alguns alegam que o Papa, ou que o agora Papa Emérito, não deveria, ou mesmo não poderia, ter se desligado do pontificado. De acordo com esta segunda tese,
defendida pelo teólogo Enrico Maria Radaelli, quando os cardeais se reunirem para eleger um sucessor, estarão, na verdade, elegendo um antipapa ou um impostor. Não é a primeira vez que estes questionamentos ocorrem, diz a matéria. Bento XVI disse que renunciou porque sentiu que não poderia cumprir com os compromissos de seu cargo. E os mesmos motivos foram alegados em 1294 por Pietro da Morrone, o Papa Celestino V, que renunciou apenas 6 meses depois de assumir a liderança da Igreja Católica. Morrone queria voltar a ser ermitão, mas Bonifácio VIII, o seu sucessor, achou mais prudente prendê-lo em um castelo para o resto de sua vida, temendo que seus desafetos se reunissem em torno do ex-papa. E não faltaram desafetos durante o pontificado de Bonifácio VIII. Um dos argumentos levantados por seus inimigos era que papas não poderiam renunciar. Então, Bonifácio VIII não poderia ser o legítimo herdeiro de São Pedro. Interessante, meus queridos. Praticamente igual ao nosso comentário. E a matéria fecha com o título Confusão, nos últimos parágrafos, dizendo o seguinte: o Papa é o bispo de Roma. Ele pode deixar esta função. Todos os outros bispos devem apresentar sua renúncia aos 75 anos e, portanto, pode deixar de ser Papa. Não há problema nisso. Muita gente esperava que Bento XVI voltasse a ser o cardeal Joseph Ratzinger após a renúncia. O que aconteceu com 2 papas rivais em 1415. Por um período, um cisma na Igreja Católica fez com que houvessem 3 papas. Em vez dessa solução sensata, porém, foi anunciado que ele será Papa Emérito, devendo ser chamado de Sua Santidade e podendo se vestir de branco, ainda que tenha de deixar de usar o sapato vermelho dos papas. A decisão cria incertezas, fazendo Bento XVI parecer quase um papa alternativo. E a confusão fica ainda pior. Ratzinger vai manter seu secretário particular, o arcebispo George Genswein, que atualmente é também o guardião da casa do Papa, embora seja provável que o novo pontífice escolha outra pessoa para a função. Além disso, o Papa Emérito vai continuar a viver no Vaticano e o novo Papa pode achar a proximidade desconfortável, sentindo-se obrigado a consultá-lo, especialmente sobre assuntos que foram importantes durante o seu papado, como a controversa reintrodução do latim na liturgia católica. E um comentário que não poderia ser esquecido desta matéria, quando trata ainda da opinião do renomado teólogo católico de que o próximo Papa será um antipapa ou impostor, diz: uma lição muito curta de teologia católica é necessária neste ponto. Os postos de padre e bispo são considerados sacramentais, como o batismo ou o casamento. Um bispo e um padre podem renunciar a seu trabalho, mas, segundo a Igreja, continuam a ser bispos ou padres. O papado, porém, não tem um status sacramental, mas é uma função. Ou seja, se os próprios teólogos católicos chegam a dizer que o próximo Papa será um impostor, então a sua legitimidade ela já é questionada, mesmo antes dele aparecer. E por que nós postamos isso aqui? Porque, na eventualidade de ser apresentado um nome para sucessor de Bento XVI enquanto ele está vivo, nós vemos que a legitimidade deste nome seria questionada. E sendo a legitimidade questionada, poderíamos considerá-lo como rei legítimo do Vaticano? Como faríamos isso se nem os próprios renomados católicos o fariam? Lembre-se, a profecia de Apocalipse 17, ela é absolutamente silenciosa com respeito a pseudo-reis ou antipapas ou impostores. A profecia trata apenas de reis
E quando se fala rei, entende-se rei legítimo, com legítima autoridade de governar. Isso salta ainda mais porque, embora tenham havido mais de 200 papas ao longo da história, apenas 7 são denominados rei pela profecia, justamente porque estes 7 teriam o status de rei legítimo, governariam sobre um país, nesse caso o Vaticano, e teriam uma soberania num regime de governo monárquico, soberania esta reconhecida dentro do seu país. Lendo o texto de Apocalipse 17, já para finalizar. Apocalipse 17, versos 9 em diante, nos diz: explicação do anjo para o profeta e para você. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Este era o que entendíamos ser Bento XVI, e como a profecia dizia, ele durou mesmo pouco tempo. E o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. A besta é o 8º rei do Vaticano. E se é rei legítimo, com governo legítimo, com autoridade legítima. Sendo assim, se subir ao trono do Vaticano uma pessoa com governo ilegítimo ou considerada impostor ou ainda antipapa, ela não será o 8º rei do Vaticano para todos os efeitos. Sendo assim, continuaremos aguardando o 8º Papa. João Paulo II. A profecia ainda segue em pé. Siga estudando, siga acompanhando e recomendo a você que deseja acompanhar mais de perto esses estudos que temos passado, que também entre no nosso Facebook. O nosso endereço é www.facebook.com/Ministério Advertência Final. Repetindo, www.facebook.com/Ministério Advertência Final. Nós ficamos por aqui. Lembramos a você que temos mais informações também sobre estes temas na nossa loja online. Você que deseja, entre lá, www.advertenciafinal.com.br/loja. Repetindo, www.advertenciafinal.com.br/loja. Ou então pelo telefone, ligue 0 operadora 41 3625 1155. 0 operadora 41 3625 1155. Nós ficamos por aqui e esperamos estar com você nos demais estudos do canal TV Advertência Final. Até lá!